Bom, pessoal, quarto vídeo, configurações avançada. Vamos lá. Primeiramente, vocês observam que aqui nessa aba em cima, tá? Embora tenha muita coisa aqui por trás, mas a maioria delas estão aqui em forma desses atalhos. Então não tem muita coisa diferente escondida aqui por trás, tá? Alguma coisa, por exemplo, aqui em configurações básicas. O que que a gente tem aqui? Aqui em configurações básicas a gente pode fazer o gerenciamento do disco U, por exemplo. O que que significa? Que eu posso ter usuários cadastrados no software e eu quero exportar esses usuários para um pendrive, tá? Ou importar por essa parte aqui, essa página aqui é onde eu faço isso. Então aqui em exportar dados para o usuário, ó, tá? Eu já espetei um pendrive no USB do computador. Eu venho nessa parte de exportar dados do usuário. Posso selecionar todos eles, ó. Eu tenho 3 usuários aqui somente para teste. Seleciono eles já vem para cá. E eu clico simplesmente em exportar dados para o disco U. Tá? Vou dando OK. Aqui é interessante, é importante que vocês lembrem de utilizar essas duas marcações aqui, ó, as duas últimas de baixo. OK, OK e OK de novo. Tá? Então esses 3 usuários aqui já foram para um pendrive. Tá? Observe que o meu pendrive já tem agora uma pasta de user. Tá? Ele já jogou esse arquivo para dentro do pendrive. O que eu posso fazer agora? Observe que eu tenho aqui os 3 usuários. Eu vou excluir esses usuários. Ok, portanto meu software não tem mais usuários, olha só. E vamos importar de volta, tá? Vamos fazer de conta que eu exportei de um computador e estou importando através do pendrive de outro. Por exemplo, gerenciamento do disco, aquela hora a gente exportou, agora vamos importar. Então venho aqui importar dados do usuário, a mesma forma, tá? A gente vai selecionar as últimas duas opções. Ok. E mostra aqui justamente os 3 usuários que estavam no pendrive, que justamente saiu desse software. Né? E agora eu clico em adicionar o usuário no computador. Tá? Ok. Posso fechar. Então, voltamos aqui. Voltamos aqui e já está aqui os 3 usuários. Tá? Eu posso agora jogar esses 3 usuários para o nosso dispositivo. Como? Marco o modo cache. Tá? Esse modo cache a gente nunca pode esquecer de marcar. E seleciono os 3 usuários e seleciono qual dispositivo no qual eu quero jogar esses 3 usuários. Né? Vamos imaginar que eu poderia ter vários dispositivos. Eu poderia selecionar todos eles de uma vez só. E aí carregar em U. Tá? Ele já dá a informação aqui e vai jogar para todos os usuários. Ok. Então agora o nosso dispositivo 31K, observam que já vai estar na memória dele. Aqui estão eles. Tá? Próximo agora fazer o que? Jogar ele para o software. Seleciono todos eles, marco o modo cache e carregar. Tá? Mesmo que ele já estivesse no software, ele não vai duplicar. Tá? Então ele já foi para o software, posso fechar e ele vai estar aqui. Ó. Ok? Então é um bate-bola. Bom, outra configuração avançada que seria gerenciamento do dispositivo. A gente estava fazendo só as configurações básicas de configuração, né? De cadastramento dele no software, dos dispositivos. Agora a gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre aqui, energia, interessante. Eu posso ler as opções que está na memória do equipamento, né? Posso passar ele para modo de espera e dou aqui quantos minutos, por exemplo, 2 minutos, ele vai ficar em modo de espera. Né? Depois de 2 minutos significa que os equipamentos que tem o display com data e hora e teclado iluminado, eles depois de 2 minutos sem alguém passar por ele, ele vai entrar em modo de espera, ele vai se adormecer, vai apagar, vai ficar só o LEDzinho piscando. Né? E imediatamente quando alguém coloca o dedo nele, ele já volta ao estado normal.
Isso aqui é só uma opção, senão você deixa desligado, ele nunca vai adormecer. Outra opção em controle de acesso. Bom, na aba de controle de acesso, a gente pode ler opções do equipamento, ver o que está na memória do equipamento, né? Eu tenho aqui, na primeira configuração, é o tempo na qual a porta vai ficar aberta, né? Esse aqui está aproximadamente 2 a 3 segundos, né? Observe que ele tem um atraso de 20 milissegundos, então eu tenho que multiplicar para cada segundo que eu quero, eu tenho que jogar 20 milissegundos em cima, tá? Ou seja, se eu quero 5 segundos, eu tenho que pôr aqui um valor aproximadamente de 100, tá? O único que não obedece essa regra é o 31K, que eu posso pôr já o valor exato do segundo. Aqui eu tenho o modo anti-retorno, tá? Vale a pena lembrar que esse modo anti-retorno só vale para quando você está utilizando o escravo, qualquer tipo de escravo, né? Ou seja, você quer controlar a entrada e a saída. Então você pode vir aqui, habilitar entrada e saída, né? Qual vai ser o dispositivo mestre, se é o da entrada, se é o da saída, né? E significa que o usuário não vai conseguir fazer duas passagens no mesmo sentido, seguidas, né? Ou seja, se ele entrou, ele é obrigado a sair, e se ele saiu, ele é obrigado a entrar, tá? Não consegue fazer duas vezes no mesmo sentido. E aqui, na sequência, a gente tem a combinação de tempos de porta aberta, né? Se você quiser utilizar um sensor, um magnético na porta, você pode optar ele. De fábrica ele vem fechado, nenhum, tá? Não é para usar sensor na porta. Mas você quer utilizar para evitar que alguém esqueça a porta aberta, você vai usar um NA ou NF. Normalmente o que a gente tem hoje é NF. Aqui é o tempo que a porta vai poder ficar aberta, tá? Então significa que se eu quero que a porta fique aberta por 10 segundos, sem nenhum aviso, eu coloco 10 segundos, né? No caso aqui eu optei por 5 segundos. Nesse caso a porta vai poder ficar aberta 5 segundos. Se ninguém fechar a porta e passar mais 5 segundos, ele começa a bipar, tá? Então eu tenho um tempo aqui já de 10 segundos. E se em 10 segundos ninguém fechar a porta, mesmo com o bip que dá no equipamento e mostra no display porta aberta, passando mais 3 segundos, que foi o outro tempo que eu dei aqui, que eu posso pôr um valor até 9, mais 9 segundos é o limite, ele vai atracar a saída de alarme. Ele tem o relé do alarme, e se eu tiver ligado uma sirene, por exemplo, vai disparar a sirene, tá? E se eu quiser que não dispare a saída de alarme, eu coloco o valor de 0. Feito essas configurações, eu clico em gravar opções, e essa configuração já vai para a memória do equipamento. Ainda em outros aqui, outras configurações avançadas, tem a oportunidade de reiniciar o equipamento, sincronizar a data e a hora do computador com o equipamento, voltar os valores de fábrica do equipamento, tá? Menos a rede, tá? A rede ele não vai reiniciar, dispositivo inicial, ele vai apagar todas as configurações que você fez, vai voltar os valores de fábrica, mas menos rede. Aqui ele vai desligar o equipamento, e aqui ele vai apagar os privilégios do administrador, tá? Caso você cadastre algum usuário no equipamento como administrador, você pode apagar o privilégio dele aqui. Ele vai passar de um administrador para um usuário comum. E aqui a atualização do firmware, que a gente não tem atualização ainda. E por último, nessa parte aqui, eu posso ler as opções do equipamento. Ele vai nos dar aqui algumas informações, por exemplo, formato de data e hora. Se eu quero abrir ou não a voz do equipamento, né? O 115 e o 68, ele tem um alto-falante, né? Ela é uma voz feminina, ela fala com você. E eu posso abrir ou não. E os sons do teclado, né? Eu posso também abrir ou não, né? Posso fechar o som também, se eu quiser. E o volume do alto-falante. Qual é o volume mais adequado para o local que você está instalando ele. Se você fizer alguma mudança, você clica em gravar opções. Tá? Essa foi mais uma das configurações avançadas, né? Por último, só lembrando que você clicando no equipamento, ou seja, na porta que você quer, você pode abrir pelo software. Tá? Clicando aqui, ele te libera a porta lá. Bom, e assim termina mais uma etapa, tá? O quarto vídeo. Volto a seguir com o quinto e último vídeo das configurações avançadas. Até lá então, obrigado.